Glória a Deus. Do 13 ao 34. Deixa eu orar com você antes de nós lermos o texto. Pai, eu quero mais uma vez render graças ao Senhor por podermos estar aqui e pedir ao Senhor que o Senhor fale através da minha vida. Me use como boca do Senhor para encorajar, consolar, promover a edificação da Tua igreja, como diz a Tua palavra. E que o coração dos meus irmãos agora possam estar preparados como uma boa terra para receber a Tua palavra. Tudo aquilo que vem para distrair, Pai, que vem para causar distração, todas as preocupações agora, inquietações, ajuda, Pai, os meus irmãos agora a aquietar o seu coração, a lançar sobre Ti toda a ansiedade, toda a preocupação, para que possa ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra que nos traz paz, alegria, cura, restauração e transformação nas nossas vidas. Assim eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lucas 12, do 13 ao 34, diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo. Esse portanto, você vê que é uma ligação com o que nós lemos anteriormente, queridos. Depois de que ele conta toda essa história, essa parábola, e aí Jesus faz essa ligação. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Glória a Deus. Queridos, eu comecei no domingo retrasado, uma palavra como um tema, muito propício para os nossos dias, né? Livre-se das preocupações. Quem é que entrou preocupado aqui hoje? Ergue sua mão, deixa eu ver. Que bênção, hein? Essa igreja é uma bênção. Que bom que a maioria não está preocupado. Mas olha, queridos, a gente vive em tempos que as preocupações e ansiedade, depressão, têm aumentado muito. Nós sabemos aí que a ansiedade, né, depressão, é conhecido aí como o mal desse século, que tem afetado muitas vidas, né?
E eu disse aqui que não é preciso a gente ir longe para a gente constatar que isso é uma verdade. Basta a gente olhar ao nosso redor, basta às vezes a gente olhar dentro de casa, basta a gente dar uma analisada na nossa vida e perceber se a gente não tem andado ansioso, preocupado, inquieto, né? Então, é uma verdade isso, infelizmente, queridos. Eu, particularmente, eu acredito que, não estou falando contra, tá, queridos? Mas eu acredito que esse aqui é uma das coisas que tem deixado tanta gente ansiosa, que tem causado algo que serve para o bem, que é para tanta bênção, mas tem deixado tanta gente ansiosa, tantas crianças ansiosas, jovens ansiosos, é a causa de muita ansiedade, mas eu não vou entrar nisso aqui não. Eu só digo algo para você, cuidado com o uso disso aqui, e cuidado com os seus filhos pequenos, jovens, os limites para o uso disso daqui. Tome muito cuidado, queridos. Isso aqui, eu não sei se você já sabe, mas já tem pessoas até fazendo tratamento para isso, né? Pessoas que fazem tratamento, que não conseguem ficar sem o celular, como um vício, como uma droga, né? Então, cuidado com isso, tá bom? Não é o aparelho em si, não é essa modernidade em si, mas a forma que tem sido usado, a falta de domínio próprio, a forma que usa. Tem muitas pessoas que têm adoecidos, famílias têm adoecidos, relacionamentos têm sido adoecidos, casamentos, relacionamentos de pais com os filhos. E tem sido, sim, uma geração que eu tenho visto, e acredito que você tem visto, ansiosa, preocupada, depressiva, síndrome do pânico. Isso tem acometido, e isso tem entrado dentro da igreja, queridos. Agora, se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, quem é que vai ser luz para esse povo? Queridos, nós precisamos, primeiro para a nossa vida, mas nós precisamos fazer a diferença, né? E nós temos o remédio, querido. Nós temos a solução. E eu comecei a falar nessa semana retrasada, a primeira parte dessa mensagem. A grande pergunta é possível viver livre das preocupações? É possível? E a resposta, por mais incrível que pareça, é possível sim, queridos. É possível vivermos livres das preocupações. É claro que não é possível nunca se preocupar, isso é impossível. Mas viver preocupado, viver ansioso, viver inquieto, isso não é de Deus para mim e para a sua vida. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E nós fomos chamados para fazer a diferença, para ser luz no meio daqueles que têm vivido dessa maneira, dessa forma, nesse molde. Amém? O que é preocupação, queridos? Preocupação é uma ideia fixa, permanente, que acaba dominando, né, a sua mente e causa perturbação nos seus pensamentos, produz sofrimento. Preocupação é você sofrer antecipadamente por coisas que ainda não aconteceram. E eu não me lembro quem disse isso, mas fala que muitas dessas coisas, eu acho que eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Muitas das preocupações, muitas das coisas que nós estamos preocupados, a maioria delas nem acontecer vão. Às vezes você está preocupado por algo que vai acontecer daqui a um mês, você está preocupado como vai resolver, de repente passou aquele mês, nem aconteceu o que você estava preocupado. Então nós estamos sofrendo por coisas antecipadamente, e muitas dessas coisas não vão nem chegar a acontecer. Amém? É um sofrimento aí antecipado por coisas que não aconteceram e talvez nunca vão acontecer. Nós vimos semana passada, queridos, que a preocupação, eu não vou entrar nisso de novo, senão a gente vai perder não, né? Mas vai gastar muito tempo. Você pode entrar no canal do YouTube e rever essa ministração que o pastor pregou no domingo retrasado. Mas a preocupação, ela pode gerar problemas físicos, de saúde, problemas emocionais, problemas mentais, né? Pode gerar problemas espirituais, a ponto de nós não recebermos de Deus o que é para a gente receber. Nós vemos isso lá em Tiago, capítulo 1, verso 7. Quem tem mente dividida, ora crê, outra hora não crê, ora acredita, outra hora não está acreditando, diz a palavra que não vai receber coisa alguma do Senhor. Então, viver preocupado, ansioso, inquieto, é você viver não confiando. Na verdade, o que você está dizendo de maneira simples e pura é: eu não confio no que meu Deus diz. Eu não estou confiando no que meu Deus falou. Ele falou que vai cuidar de você, Ele falou que está cuidando. Filho, descansa, fica em paz, eu estou cuidando. E aí, se você viver preocupado e inquieto, é como você dissesse para Deus: não, o Senhor falou tudo bem, mas é que tem isso, mas é que tem aquilo, mais. Na verdade, a gente está dizendo: não, Senhor, eu não estou confiando na Tua palavra. Eu não estou confiando que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai resolver esse assunto. É isso que nós estamos dizendo.
Amém, queridos? E nós vimos que pode gerar todos esses tipos de problemas. E aí nós começamos a ver que é a grande questão, né, o que nós queremos saber. Pastor, então como nos livrar das preocupações? Como? E a primeira coisa, eu disse que nós íamos discorrer nesse texto, a primeira coisa que nós vimos na semana passada, está no verso 13 ao verso 15, que ele fala, cuide, para que você não fique preso a nenhum tipo de ganância. Então, uma das coisas, quer viver livre de preocupação? Não seja uma pessoa gananciosa. Pastor, eu não sou ganancioso. O que é a ganância? A ganância, queridos, na verdade, ela se trata de um desejo exagerado de obter bens, de obter poder. Preste atenção, é um desejo exagerado. O desejo em si não é ruim. O desejo de você poder ter bens, né, poder chegar a uma posição, a um status que você quer, seja financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, o desejo em si não é ruim, mas aquele desejo exagerado, queridos, de obter isso, aquela ganância, querer ter mais do que o suficiente, isso vai causar muitas vezes perturbações, preocupações, isso vai fazer com que você viva assim, e não é isso que Deus tem para nós. E aqui nesse texto, nessa parábola, ele fala, deixa eu achar aqui, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, no versículo 14, capítulo 12, verso 14. Né? Então, cuidado com isso. E quando fala, queridos, ficar de sobreaviso contra todo tipo de ganância, eu falei que é aquele desejo exagerado, mas você aprender a se contentar com o que tem. Você aprender a se contentar com aquilo que você tem, que é o necessário. E eu disse que, com isso, eu não estou dizendo que você não possa desejar mais que o necessário, não é errado. Mas que você, se você tem só o necessário, você aprende a ser uma pessoa grata. Você é uma pessoa grata pelo que você tem. E se você está nesse tempo do necessário, se você está no tempo que você está recebendo apenas o maná, o suficiente, você é grato, você se alegra, você aprende a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então essa é uma questão. Quando vier o fruto da terra, glória a Deus, mas você sabe viver em qualquer circunstância. Se é o tempo do maná, só está tendo a necessidade que você está conseguindo pagar, está difícil, está apertadinho, glória a Deus por isso. Agora, aquela pessoa que vive atormentada, que sempre mais do que precisa, às vezes isso traz preocupações, inquietações, ansiedade. Quer viver livre disso? Não seja uma pessoa gananciosa. Amém? Uma outra coisa que a gente viu na semana passada é o que diz no texto aí também, que entenda que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Se você puder adquirir bens, queridos, adquira. Se você puder desfrutar de coisas boas, desfrute, mas entenda, a nossa vida, principalmente como filhos de Deus, não consiste nisso. Tem muitas pessoas que eu acredito que ainda hoje têm um entendimento errado, que quem é abençoado por Deus é só aquele que está prosperando financeiramente. Esse está abençoado, comprou um carro, comprou uma casa, está bem no trabalho, está bem financeiramente. Nossa, essa pessoa aí, Deus abençoou, está prosperando. Faz parte, o financeiro faz parte de uma prosperidade também. Mas não significa só o financeiro, que uma pessoa que às vezes não está financeiramente bem, que não é abençoada por Deus. Isso é um engano. Tem uma teologia aí que as pessoas acreditam nisso. Né? Que se você é filho mesmo, se você é abençoado mesmo, você tem que prosperar. Tem uma teologia que as pessoas acreditam que é assim, é só assim. Se você não está, tem algo errado. Né? E não é assim, queridos, porque a nossa vida não consiste na quantidade dos nossos bens. Mais uma vez, se você puder desfrutar de coisas boas, se Deus te der essa graça, desfrute, mas o nosso coração não pode estar apegado a isso. E não entendemos que a nossa vida não consiste em ter, em adquirir, em ajuntar, em armazenar. Não é nisso que consiste as nossas vidas, queridos. Nossa vida é algo muito maior, o propósito das nossas vidas é algo muito maior. Queridos, amém, queridos? Porque se essas coisas estiverem crescendo no nosso coração, forem o que ocupa maior espaço no nosso coração, elas vão concorrer com a palavra. E a Bíblia diz, lá naquela parábola do semeador, Lucas 8 e Mateus 13 também, que quando essas coisas estão concorrendo com a palavra, vai chegar uma hora que elas vão sufocar a palavra de Deus no seu coração. E aí a palavra não vai frutificar. Se a palavra não frutificar, queridos, não vai ocorrer as mudanças que Deus quer nas nossas vidas. Não tem cura, não tem restauração, não tem crescimento, maturidade, como nós estamos ouvindo aqui no Tadel. E se não tem maturidade, tem coisas que você não vai acessar em Deus, não vai receber de Deus. Por quê? Porque a palavra não está frutificando. E por que não está frutificando? Porque tem outras coisas que estão crescendo junto com elas. E está sufocando a palavra. Os espinhos que crescem
junto com a palavra. E ela começa a sufocar e a palavra não frutifica. Então, cuidado. A Bíblia fala sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Cuidado, queridos, guarde o seu coração. Observe isso, vê se não tem coisas crescendo juntos, se não tem espinhos que estão aí sufocando a palavra e impedindo que ela frutifique na sua vida. Amém? E por último, na semana passada, a gente viu que uma coisa para ser livre das preocupações é entender que nós somos mordomos de Deus. Tem muita gente preocupada, queridos, porque está preocupada com aquilo que tem, com aquilo que vai adquirir, está preocupada de perder, de investir, vai que eu perco, vai que eu acabo perdendo, vai se eu vou investir assim não dá certo, enfim, preocupado com seus bens, com suas posses. E, na verdade, essas preocupações e ansiedade é uma ideia errada de achar que o que você tem é seu. Quer viver livre de preocupações, queridos? Sabe uma verdade? Entenda que tudo que você tem é de Deus. Se você entender isso de verdade, se descer ao coração, isso vai nos livrar da gente viver preocupado e ansioso, porque você vai entender, a minha empresa, a minha casa, os meus bens, o meu trabalho, tudo que eu tenho é de Deus. Eu só preciso ser encontrado como um bom administrador, um administrador fiel, que o meu Senhor vai dizer, servo bom e fiel, mas não é seu, a sua empresa não é sua, o seu trabalho, os seus bens, as suas posses, é de Deus. A palavra de Deus fala que nós fomos comprados por Ele, por alto preço, por sangue. Sabe o que significa comprado? Que nós fomos redimidos. A redenção significa que Ele comprou a mim e a você. É uma compra. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos dele. E, consequentemente, tudo que nós temos também é dele. Então, entenda, querido, para que você saia daqui despreocupado. O que você tem, o que pertence a você, é dele, você só está administrando, e ele nos dá a liberdade sim de desfrutarmos, mas é do Senhor. Se você entender isso, você não vai ficar preocupado, ansioso, inquieto com tantas coisas. Amém, queridos? Sabe, de verdade, preste atenção, desejo do pastor, eu fui chamado e eu creio para ensinar a palavra. Mas o desejo do meu coração não é vir aqui trazer uma palavra para que apenas traga um conhecimento para você. O desejo do meu coração para a minha vida, para a minha família e para você é que você absorva isso aqui e que você possa aprender a viver livre das preocupações. Mais uma vez, é impossível não se preocuparem, mas viver preocupado não é de Deus para mim e para você. E o meu desejo, queridos, ao ministrar essa série que nós terminamos hoje, é que você não ande como as pessoas que não têm a Deus. É que você não ande como as pessoas que não conheceram a Deus. Olha aqui para o pastor, ei, você conheceu Jesus, você conheceu a Cristo, você tem ouvido a palavra constantemente, você não pode andar como as pessoas aí fora andam. Aliás, você foi chamado para ser luz, para ser sal, você foi chamado para fazer a diferença na vida dessas pessoas que têm andado inquietas, ansiosas, preocupadas, depressivas. Agora, se a esperança está na igreja, que é para refletir a Cristo, nós precisamos ser um modelo para que essas pessoas entendam que é possível não andar preocupado, é possível ser curado da depressão, é possível ser curado da ansiedade, é possível ser curado da síndrome do pânico, é possível, queridos, e nós precisamos ser aqueles que vão mostrar, não só de palavras, mas através da nossa vida, que é possível. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, não, é possível. Nesse tempo, nesse contexto, onde as pessoas têm andado assim, tem um povo, tem um lugar, tem um povo que não tem andado desse jeito, que mesmo com todas as dificuldades, é um povo que tem paz, é um povo que tem alegria, é um povo que tem esperança, é um povo que não anda desse jeito inquieto, ansioso e preocupado. Somos nós, queridos, somos nós. Amém, amados? Pastor, mas eu não estou assim. Está aqui, mas aqui está a cura, aqui está a resposta. Nós precisamos mergulhar e viver isso. Não aceite, queridos, não aceite. Não aceite viver menos que isso. Foi pago um preço alto, e um preço alto para que você não vive aí ansioso, inquieto, preocupado, para que você não viva como os pagãos vivem, como aqueles que não conhecem a Deus. Você e eu não, nós conhecemos a Deus, e amém? Nós conhecemos, nós precisamos viver de maneira diferente, e fazer a diferença na vida das pessoas. Amém, amados? Entenda que você apenas administra. E hoje sim, nós vamos encerrar. Eu quero falar mais algumas coisas, como a gente pode se livrar das preocupações. Nessa segunda parte da mensagem, como que eu posso me livrar das preocupações?
No verso 18 e o verso 21 de Lucas 12. Não pense, queridos, somente nas coisas dessa vida, mas principalmente nas coisas do alto. Do verso 18 ao verso 21 diz, na parábola, então disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar toda a minha safra, todos os meus bens, vou dizer a mim mesmo, eu tenho grande quantidade de bens armazenados por muitos anos, vou descansar, comer, beber, se alegrar. E aí no verso 20 diz, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Quem é que vai ficar com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema não é guardar riquezas. O problema não é ser rico. O problema não é ter bens, não é ter posses, não é errado. O problema é quando o seu coração está apegado a isso. A palavra de Deus diz lá em Timóteo que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que eu quero dizer para vocês dentro desse texto, queridos, uma coisa que nos faz andar preocupados é quando nós estamos com a mente somente nas coisas dessa vida. Queridos, não tem nada novo do que eu estou pregando. Na verdade, eu acredito que domingo após domingo a gente sobe aqui só para relembrar coisas que estão na palavra, que a gente precisa estar trazendo à memória para afetar o nosso coração. E aqui eu quero falar para vocês, para que a gente vive livre das preocupações, a gente precisa parar de ficar só com a mente nas coisas dessa vida. Quanto tempo você gasta pensando nas coisas eternas? Naquilo que realmente tem valor, querido, que realmente é importante. É claro que como seres humanos, vivendo nesse mundo, nós precisamos pensar nas coisas aqui, né? Estamos envolvidos, nós não temos como nos desligar, mas uma coisa que faz a gente viver preocupado e ansioso, é quando você fica o tempo inteiro só com a mente nas coisas aqui, como se você fosse um cidadão daqui, e você não é. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria está nos céus. A Bíblia fala, queridos, que a nossa esperança é quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos morar com Ele, um novo corpo, um corpo incorruptível. Você não vai precisar mais lutar contra o pecado, como eu almejo esse dia. Você não vai mais precisando, essa luta contra o pecado não vai existir mais, não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, falta de dinheiro, problemas, lá não vai ter mais tristeza, queridos, não vai ter mais. Então, sabe, quanto tempo nós ocupamos a nossa mente com as coisas do reino, com as coisas eternas? Muitas vezes, eu quero dizer para você, nós estamos preocupados e ansiosos, porque a maior parte do tempo, a nossa mente, os nossos pensamentos estão aqui, e a gente não está pensando nas coisas eternas, queridos. Esse homem aqui só estava pensando nas coisas daqui, e está falando, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não pensa nas coisas eternas, não pensa nas coisas do reino de Deus, só pensa nas coisas dessa vida. Eu quero dizer para você, se você quer viver livre das preocupações daqui, se você quer que, olha, eu vou dizer para você, muitos dos seus problemas vão ser sanados, você pode começar a experimentar de alegria hoje, agora, já, se você começar a mudar o seu modo de olhar, o foco do seu coração. Os problemas vão continuar, situações para você resolver, mas de você mudar o modo que você está olhando, o seu coração, e aonde você tem colocado o seu pensamento, eu tenho certeza, queridos, porque isso tem acontecido na minha vida, você já vai começar a experimentar de paz, uma paz que vem do alto, aquela paz que vem mesmo quando os problemas estão aí, mas você está em paz, aquela alegria que vem mesmo quando os problemas estão aí, mas você tem uma alegria, porque é uma alegria que vem do alto, não é uma alegria que vem quando está tudo bem na finança, tudo bem na saúde, tudo bem no casamento, tudo bem com meu filho, essa alegria qualquer um tem, essa paz qualquer um tem, os pagãos, aqueles que não servem a Deus têm. Agora a nossa alegria, a nossa paz é uma alegria, uma paz que vem de Deus, porque nós conhecemos e nos relacionamos com Ele, e mesmo quando nós estamos com problemas no casamento, problema financeiro, saúde, filho, nós temos uma paz, uma certeza, uma alegria, nós temos isso, e nós não podemos perder isso, queridos. Agora nós perdemos isso quando nós começamos a colocar a nossa mente muito aqui nas coisas dessa vida, e a gente fica tão focado aqui, tão focado nos problemas, tão focado no o que eu quero adquirir, o que eu quero fazer, que a gente se esquece de quem nós somos, nós nos esquecemos de quem nós somos, e nós não pensamos nas coisas eternas, nós não pensamos naquilo que realmente tem valor.
Amém, queridos? E por isso vivemos preocupados e ansiosos. Outra coisa, como é que eu posso me ver livre das preocupações, pastor? Confiando plenamente no cuidado de Deus. Olha o verso 22 ao verso 24. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, eles não estão preocupados, eles não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, como esse cara da parábola aqui. Ele não estava preocupado, os corvos não têm. Contudo, Deus os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que eles? Quer viver livre de preocupação, queridos? Confie plenamente no cuidado de Deus. O texto nos mostra que não precisamos nos preocupar com nada. Nada é nada. Ah, mas isso aqui passou, isso, nada. Mas e isso, nada. Filho, não se preocupe com nada. Eu conheço cada uma das suas necessidades. E eu estou dizendo para você nessa noite, filho, não se preocupe com nada. E nada é? Nada. Então, seja o que for que está te preocupando, eu não preciso nem saber. Pode ser uma coisa que é estrondosa. Nada é nada. Não se preocupe. Deus sabe das suas necessidades e Ele diz, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com nada. Observem essas aves, elas não estão colhendo, não estão armazenando, não estão preocupadas, e eu cuido delas. Vocês valem muito mais, eu vou cuidar de vocês. Como eu comecei dizendo nessa mensagem, queridos, a preocupação e a ansiedade, e com isso eu não quero colocar um jugo sobre ninguém, peso, não é isso. Mas preocupação e ansiedade, queridos, é a gente estar dizendo para o Senhor, eu não confio na tua palavra. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber. Você também não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Muitas vezes o pastor está pregando, aconselhando, falando coisa, e você não tem nem ideia do que o pastor está vivendo. Só que eu tenho procurado exercitar isso aqui. De descansar, meu pai vai cuidar. Eu não sei como ele vai fazer, eu não sei de que jeito ele vai fazer, eu não sei de que maneira vai acontecer isso, só que ele está falando que está cuidando de mim, então eu vou descansar nele. E isso precisa ser um exercício todos os dias, queridos. Então, queridos, quer viver livre de preocupação? Confia plenamente no cuidado de Deus com a sua vida. 2 Timóteo 1,12 é aquele texto que diz, eu sei em quem eu tenho crido. Nós podemos, queridos, muitas vezes não entender o porquê nós estamos passando certas situações. Pai, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu isso? Por que essa situação não cessa? Por que isso não muda? Por que isso não acontece? Tem coisas que às vezes a gente não entende, a gente às vezes busca na Bíblia, a gente vai para congresso, a gente faz coisa, busca conselho, mas tem coisas que às vezes a gente não está entendendo. Mas uma coisa de verdade que eu aprendi, traz um conforto para o meu coração, é esse texto de 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes eu não estou entendendo por quê. E eu não sei porque eu estou passando. Eu não sei. Às vezes a gente fica caçando, será que é pecado? Será que é alguma coisa que eu fiz? Será que eu tenho que me consertar com Deus? E se examine, às vezes tem algo que você precisa consertar, se conserta, arruma sua rota, peça perdão, libere perdão, porque tem coisas que podem nos embaraçar. Mas às vezes não é nada disso. Às vezes é coisas que nós temos que passar, é um processo que você vai amadurecer, e você pode não estar compreendendo muito bem, mas algo que vai te trazer paz, alegria, e vai te livrar de preocupações, é você saber em quem você tem crido. E quem você tem crido, queridos, é bom. Deus é bom. Ele não é um Deus mau que está te esperando para te castigar. Deus é bom. Ele ama você. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Os planos que Ele tem a seu respeito são os melhores. Isso que está dizendo é a palavra dEle. Então você precisa confiar plenamente nisso, queridos. Eu sei, eu descanso. Eu não entendo o processo, eu não entendo o porquê, mas eu sei quem tem cuidado da minha vida. Amém, queridos? Sabe, às vezes a gente
Eu acho que a gente pega até a palavra e a gente tem coisas que eu acho que a gente até complica demais. E tem coisas que são simples. A gente só precisa simplesmente acreditar como uma criança acredita. Simplesmente, você fala algo para uma criancinha pequena aqui, você promete para ela, ela não sabe de onde você vai tirar, como você vai fazer. Se você falou e prometeu, ela simplesmente acredita e ela fica aguardando ansiosamente. É verdade ou não é? Você tem um filhinho ali de 3 anos, 5 anos, você promete para ele que você vai trazer um brinquedo, vamos lá, um brinquedo bem caro, de 5 mil reais. Você não tem R$1 no bolso. Se você prometer para ele que você vai trazer a hora que você chegar à tarde do trabalho, você acha que ele vai passar o dia preocupado como você vai comprar esse brinquedo de 5 mil reais? Ele vai passar o dia preocupado, sim ou não? Ele simplesmente vai passar o dia ansioso, esperando você chegar, porque ele tem certeza que quando você chegar, você vai trazer o presente dele. Ele não sabe do valor, como você vai pagar, você tem dinheiro para pagar, ele simplesmente confia. Sabe, eu creio que é assim, Deus quer que a gente confie assim como uma criança. Que a gente olhe para a palavra dele, eu não sei, pai, como o senhor vai resolver essa situação financeira? Isso é só Deus, hein, Deus? Né? Eu não sei como o senhor vai fazer isso. Não precisa saber, cara. Não precisa saber. Né? Só confia. E, aliás, a Bíblia diz que é isso que agrada o coração de Deus. Sem fé, é impossível agradar o coração de Deus. E aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe, mas não é só na existência, precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém, amados? Glória a Deus. Como é que eu posso viver livre das preocupações, pastor? Olha o verso 25. Lucas 12, 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quer viver livre das preocupações? Entenda que as preocupações não acrescentam nada. Nada. Ele está falando aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? A preocupação não vai acrescentar nada na sua vida, nada. Nada de bom. Porque ela pode acrescentar, sim, um monte de coisa de ruim. Pode te dar gastrite, falta de irritabilidade, falta de sono, problema emocional, problema físico. Agora, algo de bom, como diz aqui, ó, quem de vocês, por mais, se preocupar, ajudasse a resolver a situação, eu diria para vocês, para mim, gente, se preocupa bastante, fica aí preocupado, pensando bastante, porque vai resolver a situação, mas não vai resolver. Não vai resolver. Faça o que você tem que fazer, faça o que está ao seu alcance, nas tuas mãos, depois entregue para Deus e descanse. Simples assim, pastor? Simples assim. Estou pregando para mim, viu? Estou pregando para mim, pastora Renata. Você fica quietinha, você não fala nada para ninguém. Você não fala nada para ninguém, senão a pregação não surte efeito. Mas é assim, queridos. Devemos fazer o que está no nosso alcance para solucionar os problemas que surgem e nos causam preocupações. Você fez o que estava ao seu alcance? Agora descansa, queridos. Coloca nas mãos de Deus e descansa nele. Amém? Como é que eu posso viver livre das preocupações, pastor? Verso 29 e 30. Vamos lá, vamos acelerar esse processo aqui. Verso 29 e verso 30. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. As pessoas que não conhecem a Deus. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Como é que eu posso viver livre? Não se amolde. Não se amolde ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo, as pessoas são preocupadas com essas coisas. Como é que eu vou comer, como é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou pagar a escola, como é que eu vou fazer aquilo. As pessoas que vivem aí, e eu não estou, entendam aqui, queridos, eu não estou criticando, não é crítica a essas pessoas. Eu estou dizendo que é o padrão desse mundo, ainda mais esse mundo hoje, que cada vez mais as pessoas estão ansiosas, preocupadas, inquietas. O padrão é normal. As pessoas vivem correndo, só correria,
Já falei aqui que às vezes até criança, você vai perguntar para uma criancinha, a criancinha diz que não tem tempo. Né? Até criança está falando que não tem tempo. Está inquieta, está preocupada, quer viver livre. Queridos, não tome a forma desse mundo. Não ande como as pessoas desse mundo andam. Amém? O padrão desse mundo é de pessoas ansiosas e preocupadas, que se movem por vista e se movem pelas circunstâncias. E muitas vezes a confiança delas está na capacidade delas para resolver. Então o padrão é esse. Elas estão aí correndo, e conforme elas estão enxergando, conforme a circunstância, elas estão agindo, e elas estão, eu preciso fazer, eu preciso me capacitar, preciso fazer para fazer acontecer. E para a gente, qual que é o padrão para a gente? Nós, queridos, os filhos de Deus, nós não nos movemos por vista, e nós não nos movemos conforme as circunstâncias. Com isso eu não estou dizendo para você ser um alienado, que você não conhece nada, não é isso. Mas nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Às vezes as circunstâncias estão difíceis, o que nós estamos vendo está mostrando que nada vai dar certo, mas Deus te deu uma palavra. Deus te disse algo. E você se move pela palavra, não pelas circunstâncias, não pelo sentimento, né? Nós nos movemos por fé, queridos. Nós nos movemos pela palavra. Ou você acredita na palavra, ou você acredita nas circunstâncias, no que todo mundo está dizendo, no que todo mundo está falando, você vai junto com a maioria. E a Bíblia fala para que a gente não tome a forma desse mundo. As pessoas têm aí andado dessa forma, ansiosas, inquietas, na força do braço delas. É na força nossa que a gente vai? Não. Nós vamos na força do Senhor. Né? Como Davi disse para o gigante Golias, você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus a quem você afrontou, o Deus de Israel. Sabe, às vezes o gigante se levanta contra você, um gigante que parece que vai te destruir. As pessoas lá fora estão com medo, agora você não. Você não está com medo. E por que você não está com medo, queridos? Não é porque você é bom, você é o fortão, você é o cara. Você não está com medo porque você sabe o Deus que você serve. Você pode ser fraco, mas nele você é forte. Nele você olha para o gigante e fala, pode vir, porque não é a mim que você está afrontando, você está afrontando é o meu Deus, e hoje mesmo eu vou ter vitória sobre você. Hoje mesmo, sabe, nós temos que ter essa ousadia, queridos, não porque nós somos o cara, o bambambam, mas sermos ousados porque o Espírito que habita em nós não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, não é um espírito de depressão, não é um espírito de ansiedade, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, e é um espírito de sabedoria para você resolver os problemas, sabedoria para você andar como Deus quer que você ande, poder para você ter vitória sobre todas e qualquer situação. Esse é o Espírito que está sobre nós. Por isso eu digo para você, não tenha medo desse gigante. Olhe para ele, dê risada assim, ele vem afrontar para você. Se todo mundo está com medo e está dando atrás, você não, porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe, você tem experiências com esse Deus. Você tem experiências com Ele, você sabe o que Ele já fez na sua vida. Você sabe que se não fosse Ele na sua vida, nem aqui você estaria. Você não estaria nem aqui, você poderia estar morto, você poderia estar em uma situação aí, eu não sei. Você sabe quem é esse Deus, então eu digo para você, olha para esse gigante com ousadia, com coragem, né? E vai, enfrenta ele no nome do Senhor dos Exércitos. E saiba que a vitória no Senhor é certa, porque o nosso Deus, Ele não conhece derrota. Com o nosso Deus não tem possibilidades de derrota, não tem. Amém, queridos? Não tem inferno que se levante que vai vencer. Se nós estivermos nele, com ele, é certo a vitória. E não tem nada impossível, tudo é possível àquele que crê. Se crê, tudo é possível àquele que crê. E tudo é? Tudo. Nada é nada, e tudo é tudo. Então tudo, eu não sei o que você está pensando, mas tudo. Você é o pastor Cláudio Duarte agora. É tudo, é possível, nele é, queridos. Amém? Pastor, como é que eu posso viver livre da ansiedade? Verso 31.
Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer viver livre, querido, das preocupações? Prioriza o reino. Às vezes, uma das coisas que eu acredito que nós acabamos fazendo em momentos de dificuldade, preste atenção aqui agora no pastor. Às vezes começamos a ter algumas dificuldades, relacionamentos, financeiro, profissional, ministerial. E nós fazemos, eu acho que às vezes algo contrário, nós tentamos começar a resolver as coisas na força do nosso braço e deixamos de priorizar o reino. Está com uma dificuldade financeira, aí começa a trabalhar, e não tem mais tempo para orar, não tem tempo de ler a Bíblia, deixa de vir no culto, deixa de vir na célula, deixa de fazer discipulado, deixa de fazer as coisas. Eu não estou dizendo que trabalhar não é importante, mas às vezes a pessoa começa a fazer mais e mais, e não tem tempo com Deus. Deixa o que é prioridade na sua vida. Quer viver livre de preocupação, queridos? Priorize o reino de Deus. Priorize a obra de Deus. Priorize o que Deus tem para você. As demais coisas Deus vai acrescentar. Eu faço um exercício disso constantemente na minha vida, queridos. Eu estou pregando para vocês o que eu tenho buscado viver, de verdade. Um exemplo, hoje o pastor, por um momento que nós estamos vivendo, o pastor tem um serviço secular. Eu trabalho meio período no serviço secular. E teve muitas situações, muitos dias, queridos, às vezes precisando de um dinheiro para saldar dívidas, para saldar compromissos que nós temos, mas eu tinha outros compromissos aqui, e não é ser negligente, entenda o que eu vou dizer, mas muitas vezes eu estava precisando, eu precisava sair para trabalhar, para ir para o Uber, o aplicativo que eu trabalho, mas muitas vezes eu deixei de ir, eu falei, não, a minha prioridade não é essa, hoje eu estou fazendo isso, mas quando eu saí do emprego, eu me propus a servir na obra, servir em tempo integral, e quando eu fiz isso, queridos, quando eu saí para vir em tempo integral, até o dia de hoje, Deus tem sustentado a mim e a minha casa, e não é só sustentado. Deus me mostrou, queridos, que quando eu priorizo o reino de Deus, quando eu abri mão de muitas coisas, quando eu saí, para vocês terem uma ideia, queridos, quando eu saí do trabalho para vir trabalhar em tempo integral, num desafio do nosso pastor, o pastor Aguinaldo, eu vim na época, eu vim para ganhar R$600. R$600. E eu vim dando pulo de alegria. Porque eu amo o que eu faço, com toda dificuldade. Eu amo. E eu vou dizer para você, queridos, eu acho que nem se eu tivesse empregos bons, que ganhasse bem, eu acho que não tinha acontecido tudo o que aconteceu com a gente. Deus nos deu uma casa boa, Deus nos deu um carro bom, Deus deu condições de pagarmos uma escola particular para o nosso filho, tantas outras coisas, porque eu me dispus a servir ao reino de Deus. Não é porque o pastor ganhava bem, não. Aliás, muitas vezes eu deixei de receber o salário na igreja. Mas mesmo com isso, Deus mostrou para mim que enquanto eu cuido das coisas dele, ele está fazendo melhor do que eu imagino. Mesmo se eu tivesse em trabalho bom, nós ganhamos um carro no shopping lá, nós compramos uma casa, pode-se dizer que foi de forma sobrenatural a casa que nós compramos, num lugar muito bom. Nós conseguimos uma condição especial para o nosso filho estudar numa escola particular, coisas que eu acho que se eu tivesse na força do meu braço, num bom emprego, talvez eu não teria conquistado tudo isso. Mas é Deus mostrando para mim, Alexandre, enquanto você está priorizando o meu reino, eu cuido de você. Mas agora sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes as coisas apertam, e em vez de priorizarmos o reino, nós começamos cada vez mais se afundar em outras coisas e deixando as coisas do reino de lado. Não faz isso não. Só que isso é preciso uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Como eu disse para vocês, eu estou pregando agora o que eu tenho buscado viver. Muitas vezes eu deixei de sair para trabalhar assim, porque eu tinha compromisso, eu falei, não vou. Tem pessoas que eu preciso visitar, eu vou visitar. Tem estudo que eu preciso preparar, eu vou preparar. Eu não vou. Eu preciso fazer isso agora, né? E Deus tem sustentado a gente. Deus tem cuidado. Tem momentos difíceis que nós passamos, como vocês, tem momentos difíceis financeiros, mas Deus tem cuidado. E eu creio, olha, eu vou profetizar aqui, queridos, eu creio que os melhores anos da minha vida, da minha casa, ainda está por vir. Financeiramente, eu creio que Deus tem algo tremendo preparado para a minha casa. No meu casamento, com o meu filho,
No ministério, eu creio que tem coisas tremendas. Eu falo assim, às vezes a Rê até dá risada, mas eu creio que agora, eu estou perto dos 50 anos agora, mas eu creio que é agora que vai começar as coisas boas, é agora, é agora. 50 anos vai começar agora, Paulão, é agora. Vai começar. Né? No 50, tá velho, não estou velho não, 50 anos, é agora que eu vou começar a viver as melhores coisas de Deus, na minha família, no meu ministério, financeiramente, Deus vai nos prosperar, mais do que já tem feito, e nós vamos testemunhar maravilhas de Deus aqui, e eu quero declarar isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso, queridos? Em nome de Jesus? Como é que eu posso ser livre das preocupações, pastor? Verso 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Quer viver livre das preocupações? Saiba que o Pai tem prazer em te abençoar. Não tenha medo, pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai lhes dar o reino. Então eu quero dizer para você, queridos, creia que o Pai tem prazer em te abençoar. É prazer, o Pai tem prazer em nos abençoar. Né? Outra coisa, tem um texto que eu gosto muito, Salmo 37:4, aquele texto que fala: agrada-te do Senhor, deleite-te no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Olha para o pastor, mais uma vez eu quero repetir, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Porém, tem um texto, Isaías 1,19, se você estiver disposto a ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas Deus tem prazer em abençoar a sua vida, queridos. O Pai tem prazer. Se nós que somos maus, temos prazer em dar boas coisas, Everton, para os nossos filhos, dar o melhor, imagina o Pai que está no céu. Amém? Como é que eu posso viver livre das preocupações, pastor? Eu acho que precisava de mais uma mensagem para isso, mas nós vamos encerrar hoje. Verso 33. Estamos encerrando, queridos. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro dos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Quer viver livre da preocupação? Uma coisa que a gente precisa fazer, queridos. Seja desapegado das coisas e tenha um coração disposto a ajudar as pessoas. Aqui o texto fala, vendam o que você tem e deem esmolas. Não significa que você tem que vender tudo que você tem, mas o que eu vejo nesse texto aqui, queridos, quer viver livre? Seja desapegado. Da mesma forma que você deseja, Deus abençoe e dá coisas, se Deus pedir, seja rápido. Não se apegue, que o seu coração não seja apegado às coisas. Você tem, glória a Deus, mas se for preciso dar, dê. E outra coisa, use o que você tem, não seja apegado às coisas que Deus tem te dado. Lembra que eu falei, você é só um mordomo. Então, use o que você tem, como diz aqui, para abençoar pessoas. Desfrute, mas se for preciso abrir mão de tudo, abra mão. Abra mão. E use o que Deus tem te dado para abençoar pessoas. Porque isso é o que faz sentido, queridos. Porque se você só tem, acumula, desfruta, mas o que você tem recebido de Deus não abençoa ninguém, que vida é essa que nós levamos como cristãos? Nós temos um propósito. Amém, queridos? Desfrute uma boa vida, se puder, mas entenda que temos um propósito, estamos aqui, e tudo que nós somos e temos, no final das contas, é para servir pessoas, é para abençoar pessoas, e esse texto diz, não seja apegado às coisas, não seja apegado, aliás, use o que você tem para abençoar. Eu já dei testemunho outras vezes aqui, novamente falando do meu emprego secular, eu muitas vezes trabalhando no Uber, teve vezes que eu estava trabalhando, e não é que eu estava dinheiro sobrando, não. Às vezes eu estava precisando até fazer um número de corrida para bater uma meta, para ter dinheiro, para pagar a conta. Mas muitas vezes, queridos, eu peguei e abençoei pessoas na corrida. Eu peguei e deixei, a pessoa foi pagar, falei, não, essa aqui é para te abençoar. A pessoa fica até assim. Porque eu entendi o princípio, eu entendo, queridos. Eu entendo que isso é um investimento, eu estou semeando, e eu não faço como troca, barganha, eu faço com uma alegria no meu coração, como diz aquele texto de Atos 20:35, a maior alegria em dar do que receber. Como eu me alegro quando eu tenho condição, quando Deus me dá alguma coisa, e eu posso abençoar alguém, eu posso ajudar alguém, eu posso trazer alívio para alguém que está em necessidade, como meu coração pula de alegria, queridos.
E tem pessoas aqui que sabem disso, pessoas que tá junto com o pastor, têm compartilhado com o pastor aqui, né, coisas que o pastor às vezes está junto com certas pessoas, que sabe como o pastor e a pastora junto com o pastor, como a gente se alegra. Eu me alegro de verdade, eu me alegro mais do que quando eu recebo. Quando eu tenho algo, Deus me dá algo, e tem alguém e eu posso assistir essa pessoa, nossa, eu fico muito feliz, muito feliz. E quando a gente faz isso, queridos, aquele que dá o pão ao que come e a semente ao que semeia, ele vai suprir. Quando você faz isso, queridos, se Deus vê que você é uma pessoa desapegada, que quando você tem semente, você não come a semente, mas você semeia, Ele vai te dar mais semente, mais semente, mais semente. Por isso que eu creio, querido, tem muita coisa que vai vir ainda na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, na vida do meu filho, no meu ministério, tem muita coisa que vai vir, tem muita semeadura que foi feita que eu vou colher. E eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Nós vamos colher, queridos. Agora, continua semeando. Você não sabe se essa ou aquela vai frutificar. Continua semeando, queridos. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pastor, como é que eu posso viver livre das preocupações? Investe nas coisas eternas, queridos. O verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Né? Investe nas coisas que são eternas. A gente precisa entender que as coisas, precisamos entender as coisas que realmente têm valor. E investimos em coisas que vão ecoar na eternidade, queridos. O texto diz aqui, né? O verso 33. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Ou seja, faça coisas que vão ecoar para a eternidade. Entenda, queridos, o que realmente tem valor. Pare de ficar gastando o seu tempo, pensando tanto nas coisas daqui, e você não entende e não investe o seu tempo no que realmente tem valor. Então comece a investir o seu tempo no que realmente vai ecoar para a eternidade. Naturalmente vai atingir as coisas naturais aqui também. Mas entenda, queridos, o que tem valor e invista nas coisas que realmente têm valor. Amém? E por último, nós vamos encerrar, aqui nós encerramos esse texto, mas eu quero que encerrar um dos principais textos que nos ensina como viver livre das preocupações. Eu quero que você vá comigo para Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Sei que você já até sabe que texto é, né? Filipenses capítulo 4. Lembra que eu falei para vocês, olha aqui, queridos, estamos encerrando, o pastor passou um pouquinho aqui, mas para a gente terminar toda essa série hoje. Olha aqui, pastor, o pessoal aí saindo, não se distrai. Lembra que eu falei para vocês, queridos, sabe, às vezes a gente quer ficar racionalizando, muitas vezes em cima, às vezes até da palavra, mas eu quero dizer algo para você, tem coisas que estão na palavra, que é simples, a gente só precisa acreditar, de todo o coração, para que isso cause mudança na nossa vida. E eu acredito que um desses textos é esse. É simples o que vai nos dizer. A gente precisa praticar e acreditar. Quer viver livre das preocupações? Filipenses capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Não andem ansiosos, preocupados, por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu acho que eu não preciso nem falar aqui, né? Nem pregar. Quer viver livre, queridos? Aqui está falando, não ande ansioso por nada. Em vez disso, sabe o que você faz? Tenha uma vida de oração. Apresente seus pedidos a Deus. Seja grato, com ações de graça. E apresente em oração, porque se você tiver uma vida constantemente, e aqui mais uma vez, não é um legalismo, não é um peso, não é uma religiosidade, é porque se você aprender a ter essa vida de oração, esse estilo de vida, em que você em tudo, você vai para Deus em oração, e você aprende a descansar nele, a paz de Deus que excede o entendimento,
vai guardar o seu coração e a sua mente. Você não vai andar como os outros. Quer viver livre das preocupações, queridos? Tenha uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, em todo o tempo. Em todo o tempo, é de pé, é sentado, é no ônibus, é no carro, é lavando a louça, é tomando banho, é brincando com o cachorro, é fazendo uma caminhada. Em todo o tempo você pode ter uma conversa com o Pai. Ontem mesmo, eu estava num momento assim, eu peguei e fui para frente de casa, tem uma rede ali na frente de casa, eu armei uma rede, eu tive um momento tão gostoso com Deus, eu deitei na rede e comecei a conversar com o Pai, falar para Ele dos meus medos, falar para Ele das minhas necessidades, dos meus desejos, das minhas tristezas. Eu fui lá na rede e foi uma conversa tão gostosa, queridos, e literalmente eu experimentei isso aqui. Eu saí de lá assim, aliviado. Eu fui na rede, deitei na rede, comecei a conversar com o Pai, colocar diante dele a palavra dele, falei: Pai, tua palavra diz assim, então faz assim, Pai, faz assado, faz assim, eu tenho esse medo assim, eu estou triste com isso aqui assim, eu estou assado. Comecei a conversar e pôr para ele de todo o coração, e ia confiar, sabe aquilo, como você está conversando, como realmente eu estou conversando com vocês, e crer que ele está me ouvindo. Eu saí daquela rede, queridos, em paz. Eu saí em paz. Eu experimentei o que está nesse texto. A paz de Deus que excede o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse é um dos principais remédios para esse tempo. As pessoas que andam preocupadas e ansiosas. E é tão simples, não é? É tão simples que eu acho que a gente olha para esse texto e fala assim: pastor, mas não pode ser tão simples assim. É só orar? É orar. É ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, para que você não fique preocupado, ansioso, inquieto por nada. É isso aqui. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é um remédio para você dormir, para você não precisar tomar calmante. Tem vezes que eu estou tão agitado que eu preciso tomar um remédio para dormir, mas tem outras vezes que eu falo: não vou tomar não. Mas a gente precisa praticar isso aqui, queridos. E ainda em Filipenses 4, o verso 8 e o verso 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, olha, presta atenção, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quer viver livre de coisas, das preocupações? Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com coisa boa. Tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for digno de louvor, tudo que for verdadeiro, tudo que for de excelência, seja isso que esteja ocupando a sua mente. Agora, se você fica o tempo inteiro, como às vezes eu vou até, espero que minha mãe não veja esse vídeo depois. Às vezes eu vou na casa da minha mãe, às vezes eu chego lá, ela está ligada na televisão, lá naquele jornal, não sei como é que chama, acho que é Cidade Alerta, só desgraceira, só ocupa a mente com coisa ruim. Depois você acha que você vai andar despreocupado, está tranquilo, estou em paz. Só ouve desgraça, só ouve notícia ruim, e o negócio está ruim, o trem está ruim, o governo está ruim, e vai piorar, hein? E vai piorar, esse ano a tendência é piorar. E aí você quer ficar como? Né? Quer ficar como, queridos? Vai ouvir a notícia do céu. Quando você acordar de manhã, em vez de você já ver a primeira coisa, a notícia do jornal, alguma coisa, vai ouvir a notícia do céu, o que Deus tem para você. Depois você vai resolver os assuntos. Agora a primeira coisa, a gente levanta, já vai olhar o WhatsApp. Aí no WhatsApp já tem uma notícia ruim, ou já tem um irmão pedindo, meu Deus do céu, por isso que às vezes eu passo de manhã, às vezes nem olho o WhatsApp, queridos, às vezes. Às vezes eu venho, eu tenho meu momento com Deus, se for urgente alguém me liga, mas eu não olho, porque às vezes eu vou olhar, tem notícia ruim, tem coisa, eu falei, não, eu vou olhar a notícia do céu primeiro. Eu vou para Deus, eu vou me encher, aí eu vou estar preparado e abastecido se vier notícia ruim, para eu saber como lidar, como fazer. Então, quer viver livre, querido, das preocupações? Ocupe a sua mente com coisa boa. Agora, se você vê filmes, séries, jornais, tanta coisa que não é boa, como é que você espera ficar livre de preocupações?
Ou então você se cerca de pessoas que são negativas, só pensamentos negativos, prognósticos negativos, só coisa negativa. É que nem eu falei, está ruim, e a tendência é piorar, isso aqui está ruim, e o governo está ruim, e vai subir o preço disso aqui, e vai isso, e vai aquilo. Meu Deus do céu, você sai de lá assim, ó, né? Misericórdia. Se cerca de pessoas que, apesar das circunstâncias, pessoas que têm fé, pessoas alegres, pessoas confiantes, pessoas que confiam na palavra, se cerca desses e ocupe a sua... Quando você for assistir uma série, um jornal, um filme, assista coisa boa, coisa que edifica, coisa que te fortalece, que te inspira. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E por último, renove a sua mente com a palavra. Aquele famoso texto também, Romanos 12, 2. Não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Como que é a vontade de Deus para a sua vida, queridos? Ela é? Vamos lá, ela é? Essa é a vontade de Deus. Só que quem vai experimentar essa vontade? Quem renovar a sua mente com a palavra. Todos os dias. Renove a sua mente. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Enche o seu coração da palavra de Deus. E aí você vai trazer à existência o seu milagre, a sua cura, a sua provisão, o que você precisa. Vai desfrutar da vida abundante que Deus tem para você. E vai ser uma pessoa que vai viver livre das preocupações. Você crê nisso, queridos? Que essa palavra não esteja apenas na sua mente, que ela esteja no seu coração, em nome de Jesus. Fica de pé. Eu acho que hoje até eu vou dormir livre das preocupações hoje. Jesus! Eu acho que a palavra foi entrando aqui também. Até amanhã eu estou... Amanhã nós vamos de novo. Exercita de novo, né? Amém? Que você se livre das preocupações, queridos. Você tem um Deus que cuida de você, que te ama, que tem o melhor para a sua vida, que tem prazer em te abençoar. Amém? Creia nisso de todo o seu coração e viva o que Deus tem para você. Feche seus olhos um instante. Obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações, eu te agradeço. E mais uma vez eu digo ao Senhor, nos ajude a viver essa palavra. Nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, queridos. Declara uma semana de bênção, de vitória.